Se tem uma das coisas que eu aprendi na minha vida, foi a não desistir. Não importa o que aconteça, não desista. Bom, nós vamos falar hoje sobre Números 11, de 1 a 25. E nesse texto, nós vemos aí o desânimo de Moisés, um dos maiores líderes da história, ao enfrentar pesados fardos a ponto de querer desistir. A passagem nos oferece aí insights sobre esse momento e ensina verdades para enfrentar o desânimo diário. Vamos explorar o tema "É isso, eu desisto". E o que Deus diz sobre isso, encontrando esperança na palavra de Deus para o coração aflito. De 1 a 10, nós encontraremos aí os problemas alegados por Moisés. Moisés se desanimou por tentar carregar todos os fardos enquanto conduzia os israelitas à terra de Canaã. Os problemas aumentaram e ele perdeu o ânimo no meio do caminho. Devemos buscar compreender o que Moisés realmente estava enfrentando. Versículos 1 a 3. Moisés enfrentou um problema popular. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Os israelitas nunca se contentavam com nada. Com o tempo, isso teria levado qualquer um de nós, qualquer pessoa, ao seu limite. Todos nós, cada um de nós, enfrentamos problemas pessoais de vez em quando. Sempre no relacionamento entre duas pessoas há potencial problemas. Como disse um escritor, viver acima com os santos que amamos, isso é glória, mas amar abaixo com os santos que conhecemos, bem, isso é outra história. Mas existe aí um plano de 3 etapas que nos ajudará a superar problemas com qualquer pessoa. Primeiro, ame-os como Jesus os ama. Mateus 22, 39 nos diz, e o segundo mandamento, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2, perdoe por tudo e qualquer coisa que você acha que fizeram com você. Efésios 4, 32. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 3, ore por eles todos os dias, os perdoando em seu coração, eliminando assim o ódio. Versículos 4 a 9, veremos aí que Moisés enfrentou um desafio de provisão. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Em meio à nostalgia, existiu o esquecimento das dificuldades. Os israelitas lembravam dos alimentos do Egito, mas esqueciam das duras condições da escravidão. Muitas vezes nossa memória seletiva faz com que lembremos apenas das partes boas do passado, ignorando as dificuldades que enfrentamos. Quantas vezes idealizamos o passado e esquecemos os problemas que enfrentávamos? Precisamos lembrar que Deus nos chamou para uma nova vida livre da escravidão do pecado. Versículo 6. Mas agora nossa alma se
se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, e em moinhos o moía, ou em grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre eles. Eu li do versículo 6 até o versículo 9. Moisés, ele liderava milhões de pessoas pelo deserto, onde o povo tinha apenas o maná para comer e reclamava constantemente, mesmo após tentativas de melhorar o sabor. Isso nos lembra que a gente enfrenta problemas temporários. Deus não chamou Moisés para alimentar os israelitas, mas para liderá-los. Devemos confiar em Deus, que cuidará de nossas necessidades. Ele é Jeová Jirê, Ele é o provedor, Ele também alimenta. Leia Mateus 6, 25 a 33. O que devemos fazer? Devemos nos concentrar no que Deus está fazendo agora e não nos preocuparmos com o amanhã. Quando enfrentarmos dificuldades, Deus estará lá para nos ajudar. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eles não gostaram do que o Senhor lhes deu, mas nenhum deles morreu de fome. A ingratidão e a falta de fé. Bom, ao olhar para trás, os israelitas estavam mostrando ingratidão pelo maná que Deus lhes fornecia a cada dia. Eles estavam focados no que haviam perdido, não no que Deus estava providenciando. A gente deve ser grato pelas provisões de Deus em nossas vidas, mesmo que elas não pareçam tão satisfatórias quanto a gente esperava. Nossa fé deve estar firmada na fidelidade de Deus, que sempre cuida de nós. Existe o perigo de desejar voltar ao Egito. Desejar o Egito simboliza querer voltar aos antigos modos de vida, mesmo que isso signifique voltar à escravidão. O desejo de voltar atrás pode ser uma grande tentação quando enfrentamos dificuldades no presente. Precisamos estar vigilantes contra o desejo de retornar aos velhos hábitos e pecados. Deus nos chamou para uma vida nova e abundante em Cristo. E devemos seguir em frente com essa nova esperança. Porque há uma promessa. A promessa da terra prometida. Deus tinha um destino preparado para os israelitas. A terra prometida. Apesar das dificuldades no deserto, o futuro que Deus planejou era cheio de bênçãos e prosperidade. Assim como os israelitas, estamos em uma jornada rumo à nossa terra prometida. Então, devemos manter nossos olhos fixos nas promessas de Deus, sabendo que Ele tem um plano maravilhoso para a minha e para a tua vida. Versículo 10. Moisés enfrentou aí um problema pessoal. Então, Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Bem, Moisés enfrentou uma carga excessiva e permitiu-se ficar completamente desanimado. A palavra descontente significa estar despedaçado, totalmente destruído. O que houve com Moisés? Possivelmente teve um colapso. Precisamos nos cuidar. Os problemas que enfrentamos na vida podem gerar essa atitude em nossos corações. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias e aconteceu com Jonas também. E isso também pode acontecer comigo
contigo e com você. Moisés enfrentou um grande desafio e deixou que seus problemas parecessem maiores que Deus. Quando a gente faz isso, a gente corre o risco de um colapso emocional. Cada problema pode nos sobrecarregar, mas devemos manter nosso foco em Deus, que luta nossas batalhas. Versículos 11 a 15, a oração de Moisés. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? O desespero de Moisés. Moisés expressa sua frustração e questiona por que Deus colocou sobre ele a responsabilidade do povo. Em momentos de grande carga, é normal sentir-se sobrecarregado e questionar o propósito de Deus. Versículo 12. Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? A carga é injusta. Moisés usa uma metáfora muito forte, comparando-se a uma ama de leite, para destacar a natureza pesada e injusta da responsabilidade que lhe foi dada. Às vezes, as responsabilidades que carregamos podem parecer desproporcionais e injustas. Versículo 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Vemos aí a impossibilidade de se suprir as necessidades. Moisés, ele reconhece a sua incapacidade de atender às demandas do povo, especialmente quando estas são impossíveis de cumprir com recursos humanos. Reconhecer nossas limitações é um passo crucial para depender da provisão divina. Versículo 14. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. O peso insuportável da liderança. Moisés admite que a responsabilidade é demais para ele carregar sozinho. Admitir nossa fraqueza e necessidade de ajuda é fundamental para uma liderança saudável e dependente de Deus. Versículo 15. E se fazes assim comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. O clamor pela libertação. Em sua angústia, Moisés prefere a morte a continuar suportando um fardo insuportável. Em momentos de desespero, devemos clamar a Deus por alívio, lembrando que Ele é nosso refúgio e força. Nessas palavras, Moisés revela aí a condição de seu coração, mostrando-se irado e sem reverência para com Deus. Ele nos exemplifica como não devemos orar em tempos de crise. Versículos 11 e 12a. Moisés, ele fez uma oração confusa. Ele pergunta a Deus, por quê? Ele parece dizer ao Senhor, esse é o seu povo. Eu não os concebi. Eles são problema seu e não meu. Por que estou tendo que carregar eles e seus fardos? Moisés não compreendia porque estava passando por certas dificuldades, esquecendo que os detalhes eram responsabilidade de Deus e não dele. Deus o chamou para liderar o povo, não para alimentá-lo. Da mesma forma, muitos enfrentam problemas perguntando, por que eu? E questionam líderes religiosos sobre suas dificuldades. É necessário adotar uma mentalidade diferente em relação aos problemas que enfrentamos. Pergunte-se, por que não eu? Jesus disse que teríamos problemas nesta vida. João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, no mundo tereis problemas, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jó disse que poderíamos esperar problemas nessa vida.
Jó 14:1. Ele diz que o homem é tão frágil e que a sua vida é curta e cheia de angústia. Então a pergunta é, por que esperamos viver uma vida livre de problemas e provações? Quando os problemas chegarem, não pergunte por quê. Em vez disso, vamos aprender a dar graças em meio aos problemas. 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. Perguntemos o quê? Quando enfrentamos problemas na vida, lembremos-nos de que isso deve fazer parte do plano de Deus para nós. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é remodelado em algo muito bom. O propósito de Deus nos vales pelos quais Ele envia a gente é nos mudar para que nos tornemos semelhantes a Ele. Thomas Watson, ele disse que a aflição é a fornalha na qual Deus prova seu ouro. Portanto, perguntamos a Deus: Senhor, qual é a lição que devo aprender aqui? 12b, versículo 12b até o versículo 14, nós veremos aí que Moisés faz uma oração. Mas que tipo de oração? Uma oração de confissão. Moisés chegou a um lugar onde eu e você precisamos estar. No lugar onde reconhecemos nossas fraquezas. Moisés entendia que a tarefa era difícil e seus recursos inadequados. Ele se comparou a um pai tentando amamentar um filho, sem ter capacidade de fornecer nada para quase 3 milhões de pessoas. Quem sabe o apóstolo Paulo sentiu-se assim ao sentir a dor daquele espinho na carne. No entanto, Paulo foi capaz de se alegrar em sua dificuldade, porque sabia que sua fraqueza apenas abriu a porta para o poder de Deus poder entrar. 2 Coríntios 12, 7 a 10. É difícil. É muito difícil mesmo chegar a um lugar de total fraqueza e dependência do Senhor. Mas quando chegarmos lá, o reconheceremos. E saberemos. E reconheceremos. E conheceremos seu poder em nossos problemas. Onde saberemos, em meio a esses problemas, que Ele pode tudo. Versículo 15. Moisés fez uma oração de rendição. Ele diz: ou me tire dessa bagunça, ou me mate. Moisés confessa o fato de que não consegue suportar a ideia de enfrentar o fracasso. Um fracasso total de suas esperanças, de seus planos e seus sonhos. Moisés chegou ao ponto em que está pronto para renunciar. Ele está desistindo. E quantos de nós já caminhou ou caminha assim? Muitos de nós já enfrentamos problemas avassaladores e fardos enormes a ponto de desejar o alívio, até mesmo pela morte. Ei, tá tudo bem chegar ao fim da linha. Mas nunca está certo simplesmente desistir de Deus. Não há lugar para escapar. Decida permanecer fiel a Deus, independentemente das ações dos outros. 1 Coríntios 15, 58 nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pessoal, irmãos, mantenham-se firmes e fortes.
Não se desanimem, invistam completamente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele será inútil. Versículo 16 a 25. O preço pago por Moisés. Vamos ler. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os traga perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Só um momento. O que Deus faz? Deus ordena ao povo que se preparem, pois ele responderá às suas reclamações. A necessidade de santificação e preparação para receber a provisão de Deus. Deus promete fornecer carne até que estejam saturados dela, como resposta ao descontentamento e rejeição deles. As queixas e a ingratidão do povo têm consequências. Devemos ser gratos pelo que Deus nos provê. Versículo 21 ao 25. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dá-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor. Agora verá se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Quando permitimos que os problemas da vida obscureçam a face de Deus, sempre pagamos um preço. Moisés pagou, e nós também pagaremos se permitirmos que os problemas se tornem maiores que Deus. Versículo 16 e 17, Moisés pagou um preço no reino da autoridade. Em vez de ser o único líder, Moisés agora tinha que compartilhar a liderança com outros 70 homens. Isso significa que a responsabilidade pelas pessoas ficou cada vez mais longe. O ideal é compartilhar a liderança, evitando ditadores ou governantes autoritários na igreja. Quando não pudermos mais cumprir nosso dever, Deus encontrará outros para continuar sua obra. Versículo 25. Moisés pagou um preço no reino da habilidade. Os versículos 17 e 25 nos dizem que Deus também ungiu esses 70 anciãos para a tarefa que ele os estava designando. Você percebeu de onde Deus conseguiu a unção que ele lhes deu? Deus tirou do espírito que havia dado a Moisés e deu aos 70. Moisés não conseguiu reconhecer o que as ações do Senhor apontaram. Moisés já possuía tudo o que precisava para realizar o trabalho para o Senhor. Quando consideramos desistir de Deus, devemos estar preparados para a possibilidade de Ele retirar sua bênção de nossas vidas.
Você pode pensar que não consegue, mas Deus já o equipou com tudo o que você precisa para lutar essa batalha. Saul tentou dar a Davi sua armadura, mas Davi tinha sua funda, algumas pedras lisas, a presença de Deus, o suficiente para vencer o gigante. Se Deus o colocou nessa batalha, Ele te preparou para lidar com ela. Se desistirmos, Ele dará a honra e a bênção a quem permanecer e fizer a vontade perfeita dEle. Foi assim com Moisés, será assim comigo e com você. Moisés enfrenta uma crise de liderança, expressando sua frustração e incapacidade diante das demandas do povo. Sua oração sincera revela sua total dependência de Deus. Em momentos de sobrecarga e desespero, devemos reconhecer nossas limitações e buscar a ajuda e provisão de Deus, confiando que Ele nos capacitará para as tarefas que nos dá. Deus responde ao clamor de Moisés, proporcionando ajuda na liderança, suprindo as necessidades materiais do povo, demonstrando assim seu poder e sua fidelidade. Temos então um desafio: confiar em Deus para suprir nossas necessidades e capacitar-nos para as tarefas que Ele nos dá, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. Venha até Ele, conte-lhe tudo o que se passa e confie nele para cuidar disso. Largue tudo aos pés do Senhor, descanse nos braços de um Deus que é capaz de sustentá-lo, enquanto Ele resolve os problemas da sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.